Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Leitura com Amor. Eu sou Mônica de Meireles e vamos a mais uma contação. A jiboia me falou que tá com fome. Tá com fome faz 1 ano que não come. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me falou que me admira, mas eu acho que ela disse uma mentira. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me falou que não quer briga. Não quer briga porque quer ser a minha amiga. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me pediu um grande abraço. Ela pensa que eu sou bobo e sou palhaço. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me falou que não me aperta, mas eu acho que a jiboia é muito esperta. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me pediu uma carícia, mas eu acho que a jiboia tem malícia. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me falou que não me engole, mas eu logo respondi que não me amole. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia tá olhando pro meu lado, e eu não olho para não ser enfeitiçado. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia faz 1 ano que não come, mas comigo ela não mata a sua fome. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Era uma vez uma jiboia muito mentirosa, vivia mentindo para todo mundo. Dizia que estava com fome e que fazia 1 ano que não comia. Ela também era meio fingida. Falava que me admirava e que queria ser minha amiga, e que não queria briga. Vejam o que ela me pediu, um abraço. Ela pensa que eu sou bobo e sou palhaço. E ainda disse que não me aperta, mas eu acho que a jiboia é muito esperta. Pense que bichinha maliciosa. Ela me pediu uma carícia e disse que não me engole, mas eu logo respondi que não me amole. Ela olha para mim de um jeito engraçado, mas não olho para não ser enfeitiçado. Ela já me disse que faz 1 ano que não come, mas comigo ela não mata a sua fome, porque eu conheço muito bem as atitudes de alguém quando quer se dar bem. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Entrou por uma perna de pato, saiu por uma perna de pinto. Quem quiser, que conte 5. Esta música é do Padre Zezinho, A Jiboia. Tchau, tchau.